Vamos lá, galerinha. Mais uma. Avaliação diagnóstica do ensino médio 2012, questão 5, da página 3, se alguém quiser se achar aí. Terceiro ano, essa prova, né? Prova do terceiro ano, certo? Hoje isso. Terceira série, isso, hoje. Prova de ciências da natureza e suas tecnologias, obviamente. Questão 5. Santos Dumont foi certamente um dos aviadores mais famosos que já existiram. O 14 bis, avião criado por ele, conquistou importantes prêmios pela façanha atingida voando um percurso de aproximadamente 100 metros com um motor próprio. Além do princípio físico da diferença de pressão, existe entre as suas faces das asas da aeronave devido à diferença de velocidade com que o ar passa por elas. Então, voando em percurso de aproximadamente 100 metros com um motor próprio, além do princípio físico da diferença de pressão existente entre as suas faces das asas da aeronave devido à diferença de velocidade com que o ar passa por elas. Ele só está lembrando por que um avião voa. Sim. E o avião voa justamente por isso, porque o ar que passa pela parte superior da asa passa mais veloz do que o ar que passa pela parte inferior da asa. E por incrível que pareça, com a velocidade maior, a pressão é menor. Porque existem dois tipos de pressão, né? A pressão dinâmica e a pressão estática. Um ótimo exemplo para isso é lembrar que, ó, se eu pego e assopro, né, sobre a folha. Não, aqui não. Vou pegar uma outra situação, talvez aqui. Não. Muito obrigado, filho. Salvou a pata do professor. Se eu assopro por cima da folha, ela sobe. Olha assim. Que loucura, né? Por que isso acontece, gente? Porque tem ar, né, moléculas de ar se chocando contra a parte superior e inferior da folha. Quando eu aumento a velocidade do ar na parte superior, eu estou atrapalhando o choque frontal das moléculas. E aí as moléculas que embaixo continuam se chocando frontalmente conseguem erguer, certo, a folhinha. Resumindo, a face, né, de uma asa de avião pode ser assim, por exemplo. Ó. Considerando que... Né, aonde é que está essa asa, professor? Aqui, amigo. Ó. Beleza? Aviãozinho. Tá? Então o ar está batendo aqui, esse ar se divide em duas camadas, uma vai por cima, outra vai por baixo. Por incrível que pareça, as moléculas que saem juntas aqui, chegam juntas do outro lado. E para a camada de ar de cima ter feito um caminho maior, né, e chegado no mesmo tempo na outra extremidade, então é porque a velocidade ali em cima é maior. Como a velocidade é maior, a pressão estática é menor, pressão embaixo maior que a pressão em cima, é o que gera a sustentação do avião, certo? Show de bola, muito obrigado. Talvez tenha um pouco de baba, mas muito agressivo. E agora, então, ele por enquanto só explicou isso, só explicou. Considerando um avião com aproximadamente 30 kg de massa, 300 kg de massa, incluindo o aviador e o motor, e as asas de 80 metros quadrados, e baseado nos conceitos físicos e na conquista de Santos Dumont, podemos afirmar que... Então ele só falou a massa do avião e a área das asas. Até agora nada, considerou gravidade igual a 10. Letra A. Se o 14 bis fosse levado para a Lua, certamente não levantaria voo, porque mesmo que sua massa fosse menor na superfície do satélite. Algumas coisas esquisitas. Primeiro, a massa não é menor. A massa é a mesma. A massa de um corpo é a mesma, o que muda é o peso, certo? Embora ele não levantasse voo de fato na Lua, porque na Lua não tem atmosfera. Se não tem atmosfera, não vai ter um fluido passando pelas asas para gerar diferença de pressão. Então tu vê, ele começa falando uma verdade, que ele não vai voar na Lua, mas completa com uma mentira. Mesmo que sua massa fosse menor na superfície do satélite. Mesmo que sua massa fosse menor. Mesmo, isso não é verdade, né? Não é verdade, mas mesmo que ela fosse menor, ele não voaria. Certo? Então, olha, apesar de ele estar usando uma ideia absurda no final, supondo que a massa pudesse mudar, né? Ele falou uma verdade, ele não voa na Lua, porque na Lua não tem atmosfera.
Então até agora está razoável essa letra A, mas como é uma questão muito esquisita, vamos analisar todas. Tanto a massa quanto o peso da aeronave seriam constantes se o 14 bis fosse levado para a Lua. A massa é constante, o peso não, porque peso é m vezes g e a aceleração da gravidade na Lua, o g da Lua, é bem menor, é 1,6 aproximadamente. Então a B está absolutamente falsa. Letra C. A diferença de pressão entre as faces das asas será de 37,5 Newton por metro quadrado, o que permite a decolagem da aeronave. Bom, para a gente poder supor qual vai ser a diferença de pressão, nós vamos ter que calcular. Pressão é força sobre área. Pressão igual, que força que as asas vão ter que suportar? O peso do avião. E peso é m vezes g. Peso é igual, massa do avião, 300 quilos, o enunciado falou. Gravidade, 10, o enunciado falou. Peso, 3.000 newtons. Área, 80 metros quadrados. Pressão, ou diferença de pressão, porque vai ter pressão embaixo e em cima, divide por 10 em cima e embaixo, divide por 8, divide por 2, por 2 e por 2. 150, 75, 37,5 newtons por metro quadrado. Então, a diferença de pressão entre as faces das asas será de 37,5 newton por metro quadrado, o que permite a decolagem do avião. Teria que ser um pouquinho maior, teoricamente, né? Teria que ser um pouquinho maior, mas está razoável essa questão também. Vamos para a letra D e letra E. A área das asas desse avião equivale a uma mesa de jantar encontrada normalmente em uma residência. 20 por... Caramba, que mesa é essa, né, cara? Uma mesa 20 por 4, imagina, quase metade do, né, mais da metade de um campo de futebol de salão, né, cara, em relação ao comprimento. Mesmo que fosse uma mesa quadrada, a gente teria que extrair a raiz de 8, ia ficar super chato de fazer, né? Mas a gente, né, inimaginável. Talvez um apartamento de 80 metros quadrados, né, cara? Então tem apartamentos, de repente, que sejam menores, uma kitnet é menos que 80 metros quadrados. Então, um absurdo, essa aqui está inteiramente falsa. Letra E. A distância percorrida pelo 14 bis durante o voo pode ser comparada à largura de uma rua, ou seja, 1 quilômetro. Mas ele falou que foram 100 metros. Pois é, lá em cima voando um percurso, não é a altura, é um percurso. Certo? Não, também é um absurdo. Agora vamos, né, a A gente estava desconfiado no começo já, né? A letra D tem o cálculo que confirma ela, mas vamos analisar de novo as duas. Letra A. Se o 14 bis fosse levado para a Lua, certamente não levantaria voo. Isto é correto. Mesmo que sua massa fosse menor na superfície do satélite. Não tem como. A massa não pode mudar, certo? O problema é que ele não falou que ela é menor, né? Ele falou que mesmo que fosse menor. Não é, mesmo que fosse. Então tu vê, não está inteiramente errada essa questão. O problema é que ali, de certa forma, ele sugere para a gente que a massa possa mudar. E por isso a gente não vai nela. E a letra C. A diferença de pressão entre as faces das asas será de 37,5 newton, o que permite a decolagem da aeronave. De certa forma, sim, né? Principalmente se ela fosse lançada de uma plataforma, porque aí as pressões estariam igualadas, né? Embora seria mais prudente falar que teria que ser um pouquinho maior, né? Que 37,5 para poder levantar voo. Mas tem um motor também, né? Certo? De repente, dependendo da inclinação que nós colocarmos, né, as pás do motor, a gente pode gerar uma mínima sustentação. Eu iria na letra D. Essa aqui, na letra C. Obrigado. Né, essa aqui, ela ficou esquisita pela sugestão, né, de que a massa poderia mudar na Lua. Bacana, uma questão muito bacana. Tu vê, mesmo tendo uma boa experiência, tive que parar para pensar naqueles dois itens ali finais. E ele chutou ler as coisas e ficou meio aturdiado. Isso aí, gostei de ver. É uma questão estilo Enem, hein, cara? A galera fez pensando no Enem isso aí. É igual, né? É do Enem. É tipo... Sim. Fiquei bem emocionado. Fiquei bem emocionado com esse tipo de questão. É esse tipo de questão que, de certa forma, analisa realmente a inteligência do candidato. Sabe por quê, cara? Porque esse tipo de questão, talvez até por anos de vestibular, eu ficar sempre resolvendo questão que tinha uma resposta, né? Uma coisa lógica. Exatamente, no começo eu quis achar que a C é a correta. Porém, se for parar para pensar,
Para o avião poder decolar, a diferença de pressão tem que ser um pouco maior do que a que deixaria ele estável. Ou seja, dá para achar erro no item C. E mesmo que tenha ficado deselegante a maneira como ele sugere que, né, talvez pudesse mudar a massa, né, na letra A não dá para achar nada de errado. Então eu tenho que concordar que eu acredito que os autores do curso vão colocar o gabarito como letra A. Mas vamos ficar na dúvida que eu também não sei. Certo? Eu vou trazer para vocês o quanto antes o gabarito, que eu fiquei super curioso. Eu não sei se não deve estar liberado aí, que algumas escolas devem estar terminando hoje à tarde esse concurso. É dia 16, O gabarito? Nós estamos então ansiosos. Na real eles pegam a gramática também, a forma de falar. Exatamente, é multi, né, fatorial a questão ali, multidisciplinar. Vamos que vamos.